Tudo bem, gente? Bom dia. Aquele que vos fala é o professor Valbert. Vamos dar continuidade para os estudos da sociologia contemporânea que versam sobre as relações entre o indivíduo e a sociedade. Na aula passada, nós trabalhamos com o Pierre Bourdieu. Hoje iremos trabalhar com um outro sociólogo importante, que é o Norbert Elias. O sociólogo alemão Norbert Elias foi o responsável de sintetizar uma teoria social inovadora. Ela serviu para ampliar o campo dos estudos sociológicos destinados à elucidação, ou seja, à explicitação de processos sociais que versavam sobre a interação humana no âmbito da sociedade, como os indivíduos se relacionavam no seio do ambiente social. De acordo com Elias, a principal tarefa, então, da sociologia era alargar a nossa compreensão dos processos humanos e sociais e adquirir uma base crescente de conhecimento mais sólido acerca desses processos, sobretudo de entender quais os motivos que levam eles a ocorrer. Bom, a teoria importante de Norbert Elias, que versa sobre essa tentativa de entendimento das relações sociais e humanas, lembrando que toda relação social ela é humana, nós temos a teoria da configuração. Essa teoria, formulada por Norbert Elias, concebe sua tarefa de analisar os processos sociais baseados nas atividades dos indivíduos, ou seja, nas práticas que os indivíduos efetivam em sociedade, através de suas disposições básicas, ou seja, das necessidades. Por que os indivíduos realizam? Quais são as necessidades que levam o indivíduo a realizar tal prática social? São orientados uns para os outros e unidos uns aos outros das mais diferentes maneiras. Por isso que ele chama de configuração, né? O que leva um indivíduo a realizar uma determinada tarefa, se unindo com outro indivíduo e assim formando grupamentos sociais. Esses indivíduos, na realização dessas práticas, eles constroem o que o autor chama de teias de interdependência. E são essas teias, ou seja, essas ligações que vão dar origem a configurações diversas, que nós chamamos de instituições, que é a família, a aldeia, a cidade, estado, nações. Percebam, grupamentos humanos pequenos a agrupamentos humanos genéricos, extensos, como é o caso de um estado ou de uma nação. O conceito de configuração ele pode ser aplicado onde quer que se forme conexões e teias de interdependência humana, isto é, em grupos relativamente pequenos ou em agrupamentos maiores, o que leva os indivíduos a estabelecer um sentimento de nação, como a gente viu lá na Idade Moderna. Os indivíduos se uniram em prol de um sentimento nacionalista para delimitarem território, para assim consolidarem o Estado, para assim consolidarem o sentimento de pertença, o que levou diversos indivíduos a se aglutinarem em torno de uma ideologia de supremacia da raça ariana que a gente viu no nazismo. Então, é isso que o Norbert Elias quer estudar. O que leva esses indivíduos, quais são as suas necessidades, por que eles criam essas teias, essas ligações que ele chama de interdependência. Aqui é um esquema de como o Norbert Elias entende, né, todo esse processo. O eu está no meio, o indivíduo, né? E ele perpassa primeiro uma instituição chamada de família, que nós já trabalhamos, depois escola, depois ele parte para o mercado de trabalho, e é claro que tudo isso está imbricado dentro de um conjunto ainda maior, que é o Estado. Todos nós somos brasileiros, por quê? Porque nós pertencemos, estamos dentro de uma delimitação territorial,
que goza de sentimentos de pertença, de símbolos culturais, né, que expressam a nossa nacionalidade. Tudo isso, essas estruturas sociais ou instituições sociais, diz respeito à sociedade. Tudo isso é a sociedade. O primeiro problema que ele adverte, sobretudo para criar a teoria dele, é que nós possuímos uma tendência ao distanciamento entre o indivíduo e a sociedade. Quando, na verdade, a sociedade ela é constituída de indivíduos. Diferentemente de Durkheim, que pensava na unidade na sociedade como um todo coeso, em que o indivíduo ele praticamente não tinha força de vontade para agir de forma diferente. E a gente já viu o próprio Max Weber descaracterizando essa teoria na criação da ação social. Então podemos até dizer que o Norbert Elias ele bebe dessa ideia de que as sociedades elas são compreendidas, preenchidas de indivíduos que detêm, como eu posso explicar para vocês, que detêm necessidades específicas e que, para satisfazer essas necessidades, eles poderão ou não se aglutinar com outros indivíduos, assim constituindo grupamentos sociais, como eu disse, pequenos ou extensos. Então percebo aqui o indivíduo e a sociedade. Tá? Ainda segundo Norbert Elias, nós não conseguimos enxergar uma possibilidade de bem-estar e felicidade individual, sobretudo fora da sociedade. E aí nós recorremos a os filósofos antigos, sobretudo aí como Jean-Jacques Rousseau, que na verdade ele entende a sociedade como algo pejorativo, que ele fala, o homem nasce bom, a teoria do bom selvagem, mas é a sociedade que o corrompe, ou seja, o indivíduo enquanto dotado de ideias próprias, singulares, a partir do momento que ele passa a se misturar com grupamentos sociais maiores, ele acaba o quê? Se transformando. E quando eu falo de corrupção, gente, é um corte de cabelo, é uma roupa diferente. Eu não estou falando que você de perversão, não. Também. Mas não é só isso, um corte de cabelo, uma roupa que eu uso diferente, uma linguagem que eu uso diferente, ok? Então percebam na figura o único indivíduo sorrindo. Né? Então, segundo Norbert Elias, nós não conseguimos enxergar uma possibilidade de bem-estar e felicidade individual e uma sociedade que esteja livre de conflitos. Também é outra crítica que ele faz, que essa separação parece que ela é pautada em sempre entender a sociedade como um caos. Na verdade, gente, nesse ponto eu discordo um pouquinho do Norbert Elias, né? Porque, na verdade, a sociedade, como é uma sociedade de classes, querendo ou não, ela é um caos. A gente está vendo aí todo dia as coisas ocorrerem, né? Na televisão, flexibilização das leis trabalhistas, julgamento de crianças que foram abusadas e por esse motivo não puderam fazer, não queriam que elas fizessem aborto. Então tudo isso, querendo ou não, demonstra o caos instalado dentro da sociedade. O Norbert Elias ele tem uma visão mais romanceada do que seja a sociedade. Então, de um lado, ele fala que nós temos as instituições sociais, né? A família, a religião, a escola, o Estado, que, segundo ele, estão a serviço do bem-estar e da felicidade de todos, independente da classe social, independente de sua etnia. A gente sabe que não opera dessa maneira. É só a gente ver os movimentos sociais nos Estados Unidos, né? Que demonstram enquanto, já que as instituições sociais fazem parte da sociedade, enquanto essa sociedade está imersa em caos.
ao ponto da população negra norte-americana ter que sair com placas escrito Black Lives Matter, né, que vidas negras importam. E nós temos de um outro lado uma população branca que se arma porque acredita que aquelas pessoas que estão na rua são barderneiros, que irão entrar nas suas casas. Então, isso demonstra enquanto a sociedade está um caos. Aqui nós temos um esquema monstro, né, sobre o que são as instituições sociais. Nós temos o Estado, são um conjunto de instituições jurídicas, políticas, econômicas que regem e sancionam a vida em sociedade, atrelada à questão da aplicação das leis, né? Nós temos a religião, sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas sagradas que se reproduzem em uma comunidade moral, sobretudo aplicando regras morais de conduta. Nós temos a educação, através da escola, que repassa a herança cultural da sociedade, pode ser sistemática, o que aprende-se oficialmente, e a sistemática, né? Os aprendizados não oficiais, né? não científicos, adquiridos com as vivências, tanto na família quanto na vida, ok? Então percebam aí quando começa o processo de socialização, ainda quando nascemos, com a família, e passa por toda, né, essa estrutura, educação, Estado, religião. Segundo ele, ainda, né, Norbert Elias, enxergamos a unidade social acima da vida individual. Sobretudo foi um erro, né, como já citei, proposto por o Emile Durkheim, quando ele fala de coesão social. Inclusive, ele explica através daquelas solidariedades que nós já trabalhamos, a solidariedade mecânica e orgânica. Aquilo é o que mantém os indivíduos coesos. Mas a gente sabe que essa coesão social, né, segundo Elias, não parte do grupo. Os indivíduos se mantêm coesos porque eles constroem teias de interdependência, porque um precisa do outro. Aí nós podemos pegar um pouquinho da ideia do que ele chama de solidariedade orgânica, no caso do Emile Durkheim. Por causa da divisão social do trabalho, um indivíduo só vai poder desempenhar sua função se o outro desenvolver a que foi delegada a ele. Ou seja, então os indivíduos eles passam a manter laços porque um depende do outro dentro de uma lógica cada vez mais capitalista, né, de mercado. Ou de outras necessidades como fisiológicas, amorosas. Um exemplo de configuração social, tá bom? Nós temos um jogo de futebol. Nós temos a torcida, nós temos os jogadores, nós temos as regras do jogo. Fora desta configuração, não existe jogo de futebol. Apenas pessoas que vivem em outras configurações sociais. Quando eu falo de jogo de futebol, gente, é um jogo de futebol profissional, né? O jogo de futebol com toda a pompa, né, de campeonato, como é o caso desse campeonato aqui, que, se não me engano, é o espanhol. Então, a configuração social ela pode ser evidenciada em pequenos grupos ou sociedades inteiras. Trazendo para um exemplo mais pequeno, ainda com o jogo de futebol, né? Times que se encontram para jogar todo final de semana. Sem o campo, sem os jogadores e principalmente às vezes sem, né, um local onde eles possam se divertir, porque às vezes o futebol é isso, a pessoa vai para jogar, mas também vai para jogar um bilhar, vai para tomar uma cervejinha, um refrigerante, comer algo gostoso. Existem outras configurações sociais. Então a configuração social é isso. São os indivíduos se articulando, construindo teias de interdependência e dando significado para suas ações. E também para a permanência daquele grupo social. Então o grupo, na verdade, ele só existe por causa dessas teias de interdependência. Então percebam como ele pensa diferente de Emile Durkheim. Não é a sociedade que delimita o indivíduo, é o indivíduo, né,
através da busca de satisfazer as suas necessidades, que constrói teias de interdependência, se vincula ao outro e assim ele cria grupamentos sociais. Ou seja, a grosso modo ele cria a própria sociedade. Então, para Elias, a oposição entre indivíduo e sociedade não existe de fato. Não passa de uma construção mental que fazemos para dar ordem ao caos da vida social, como já falei anteriormente. A melhor maneira de compreendermos as relações sociais é que pode ser descrita é ver-nos inseridos em teias simbólicas de interdependência. Nessas teias, cada ação de um indivíduo reflete e, ao mesmo tempo, depende de uma série de outras ações. No caso da escola, por exemplo, já até citei isso para vocês, né? Vocês dependem do professor, o professor depende de vocês, a gestão depende do professor e dos alunos, os auxiliares de serviços gerais dependem, né, que haja alunos, que haja aula, que a gestão esteja lá para que eles então percebam. É uma relação de interdependência. Né? Com isso, a sua liberdade permanece limitada à rede de interdependências, da qual faz parte, sendo que ela dirá até onde o indivíduo pode ir e o que ela pode ou não fazer. Então, espero ter sido claro. Espero vocês no grupo para a gente debater mais.